Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre um dos filmes aí esperados para quem gosta de terror. Noites Brutais finalmente chegou no Brasil pela Star Plus, tá aí disponível pra gente assistir. Eu já vi e quero conversar o que eu achei, que eu gostei nesse filme e que vale a pena você ver. O filme é roteirizado e dirigido por Zach Cregger e ele coloca a nossa protagonista ali numa região, em uma casa, num lugar isolado e decadente de Detroit. Ela que precisa ficar alguns dias nessa cidade e acaba alugando ali um Airbnb, uma casa para passar esses dias, já que ela tem uma entrevista ali, algumas coisas relacionadas ao seu trabalho. Só que numa noite de temporal extremo, a Tessa chega e a chave não está no lugar que deveria estar. E pior, tem gente dentro da casa. Sim, provavelmente todo mundo já imaginou passar pela infelicidade de ter ali um lugar que tu alugou e coincidir com uma outra pessoa, sabe? Erro no sistema. É isso que acontece nessa situação com a Tessa quando se depara ali com outro hóspede que também alugou a casa no mesmo período que ela, o Keith, vivido pelo maravilhoso, mas muito assustador Bill Skarsgård. Não saiu? Vai ficar assim na edição. Eu não ligo. Ninguém manda teu nome assim. Eu amo a família. Sim, o Pennywise lá de ali já tá claro. Filha, sinal, não entre nessa casa com este homem. Mas para o filme andar, ela vai precisar passar aquela noite ali, já que não tem hotel, não tem para onde ela ir. Ok, bora lá. E isso é bem interessante porque o filme acaba te deixando tenso, já que o personagem, né, o ator que faz esse personagem, ele dá aquela sensação de desconforto naquele lugar que ela não conhece, sozinha com aquele homem dentro de casa, ele oferecendo chá, vinho, sabe? É errado. E tá ali de uma maneira que faz com que a personagem também identifique os sinais. Ela não tá ali burrona, sabe? De, ai, o cara bacana, legal, massa, vamos lá. Ela entendeu que ela não pode fazer algumas coisas, que ela tem que trancar algumas portas, mas acaba que o pior perigo daquela casa não é ele. Não é. Tem coisas escondidas ali que vão fazer com que a Tess sofra situações bem assustadoras, principalmente no final, quando é revelado, quando é mostrado o que realmente acontece ali dentro. Tem um porão assustador, ela vai entrar naquele porão e é claro que ela vai ficar presa. O filme acaba mostrando isso, mostrando que o perigo ele está ali a todo momento, te alertando. Ela a todo momento sente que ela precisa sair daquela situação. Ela identifica os perigos, ela tá alertando, ela tá falando, mas as pessoas em volta dela não estão ouvindo. As pessoas, eu falo, homens. É sobre isso o filme. Eu gosto do filme como ele conta três histórias, três narrativas que vão complementar aquilo que a gente vê inicialmente com a Tessa e com o Keith, realmente daquela casa, o que aconteceu naquela casa. E isso faz de uma maneira bem bacana, sabe? Não é aquela coisa vai e volta, relembrando. Encaixa bem direitinho ali nos acontecimentos. A gente vê a situação daquele presente, né, com a Tessa. Depois a gente vê ali também um futuro com o dono da casa, que é o AJ, um ator que acabou sendo
muito escroto e cometendo um crime. Ele violentou uma moça, e, né, ele é um predador sexual, mas ele não se identifica assim, ele sempre tem aquela desculpa, papapá, né? Eu é que sou a vítima, me colocar nessa situação, ela que fez tudo isso para destruir com a minha carreira, com a minha fama, né? Sempre a culpa acaba caindo na vítima. É bem interessante como essas histórias elas vão se conectar no final. E ele vai para aquela casa sendo dono, né? Ali em relação à situação financeira dele, ele só quer vender aquela casa. E a gente retorna também para o passado, dos anos 80, para ver quem foi o primeiro, né? Basicamente ali quem morava antes naquela casa. E as histórias vão se conectar. Isso me deixou bem impactada realmente com o que acontece naquele porão, né? E vai ser como eles vão usar a personagem, a Tessa, para contar essa história, é bem bacana. Ele realmente te dá aquela tensão, aquela angústia. Ele tem um gore, assim, tem umas partes bem nojentas, mas também bem violentas, apesar de não mostrar muito. Ele tem um monstro, tá? O filme tem um monstro, mas não é o monstro que a gente pensa que realmente é. Mas eu quero falar com spoiler pra gente discutir algumas questões, alguns spoilers que ele dá ali sobre a trama no próprio filme, no que é a história, quem que é esse monstro. Então, se você já assistiu e quer saber mais ou não se importa com spoilers, vem comigo. O filme é sobre sobrevivência, sobre sobrevivência feminina nessas situações extremas. E em situações, quando eu digo extremas, não é nem a questão que acontece no porão, mas de estar realmente aí, vivendo ou tentando viver. Em qualquer momento você pode ser assediada, abordada, né, violentada, e tu vai ser menosprezada, não vai ser ouvida, não vão acreditar em ti, e tu precisa se salvar. E geralmente quem vai ser o seu apoio, quem vai te entender nessas situações é outra mulher. Eu identifico o filme assim, por isso que ele termina daquele jeito, né? E o interessante é que ele já dá essas pistas sobre essa temática do filme no começo, quando até se encontra o Keith, né? Quando ela entra na casa. E ele convida ela abertamente para ela entrar. E ela questiona no começo do filme: e se fosse uma situação diferente? Tu não estaria abrindo a porta e deixando qualquer um entrar, sabe? Não existe isso. Você deixou eu entrar porque eu sou uma mulher, né? E entende-se que ele sabe que ele está ali de poder da situação, mesmo ele tentando mostrar que não, ele não quer fazer nada com ela, pode trancar sua porta, beba o vinho, eu vou abrir ele na tua frente. E o momento em que ela descobre aquele porão, aquela situação onde que ela vê que aquilo não tá certo, que aquilo era um cativeiro, que tinha gente fazendo coisas ruins com outras lá dentro e quer ir embora e ele não deixa. Não, tu tá exaltada. Vamos respirar, eu vou lá ver, mas fica aí, não sai agora. Ele não ouve ela. Tudo seria resolvido se eles tivessem saído, se a Tessa tivesse saído de lá. Mas o que acontece? Ela se coloca naquela posição, e daí talvez isso também mostre no filme, no final, de proteção do outro, sabe? Ok, eu posso sair daqui, mas e se ele entrar lá embaixo e não conseguir mais, sabe? Vai ficar preso, eu vou ficar. Quando ele não volta, ela vai atrás, e eles ficam presos lá. Por isso que aquele monstro que aparece lá embaixo, ataca rapidamente o cara. E ela até se identifica que aquele monstro pode ser, digamos, ludibriado, enganado, para ela se manter viva. A constante necessidade de sobrevivência. Eu acho que o filme mostra muito bem isso. Ela conseguiu sobreviver durante aquelas semanas que ela ficou lá embaixo, até aparecer, né, o agressor, o estuprador, o AJ, e toda aquela situação e como isso se identifica ali. E essas questões
de machismo, de proteção entre eles, sabe? A gente vê que o AJ, na festa com seu amigo, ele conta o que aconteceu. Que sim, né? Ele. Ah, não, ela não queria, mas eu persuadi ela. Pro amigo, ele contou o que fez, mesmo antes ele dizendo que não tinha feito aquilo, bem capaz. Mas a maneira como ele trata a mãe dele, a maneira como ele fala daquela mulher e de outras mulheres, a gente claramente identifica que ele é um agressor. E, por fim, é claro, o que começa aquele drama, aquele sofrimento todo na casa, que foi o Frank, o homem dos anos 80 que aparece naquela linha temporal, mostrando que ele era um serial killer, que ele era um predador, que ele abusava, trancava, sequestrava mulheres. E a gente tem a explicação. Aquele homem bem velho que aparece naquela cama é ele, é o Frank, aquele que aparece lá nos anos 80, né? Vigiando as mulheres, indo atrás, porque ele sequestrava essas mulheres, abusava sexualmente delas, de todas as maneiras, pelo que dá para entender, e elas acabavam engravidando. Ele ficava com essas crianças, por isso que tinha jaulas, sabe? Tratava aquelas crianças como bicho, voltava a abusar dessas crianças, as crianças engravidavam, sabe? E eles dão a explicação de que é aquele monstro, né? Que persegue e tal. Era uma das filhas, uma das pessoas, uma das mulheres que ele abusava. Depois de gerações de abuso, se transformou naquilo. Ele brinca muito com essa questão de ser sobrenatural, entre o real e o sobrenatural, no caso. Eu gosto muito disso, eu achei que seria uma coisa mais demoníaca e acaba sendo pior, porque é sobre um homem abusando de várias mulheres e a Tessa como essa personagem heróica no final, tentando sobreviver mais um dia. Como todas as mulheres tentando sobreviver mais um dia, saindo daquela situação que às vezes a gente se encontra porque a gente não é ouvida. Ela não é ouvida pelos policiais quando ela sai, ela não é ouvida pelo morador de rua quando, né, ela diz, olha, não vamos ficar aqui, ela pode aparecer. E é claro que ela aparece e mata ele, sabe? Nenhum momento ela foi ouvida. E se ela tivesse sido ouvida por um segundo, nada daquilo teria acontecido. Mas se você estava se perguntando por que aquele velho Frank, que o responsável por prender todas aquelas mulheres no passado, ele se matou, porque o cara disse que ia chamar a polícia, ele sabia que ele não ia conseguir se livrar daquilo. E numa das conversas que aparece dele no passado com o vizinho dizendo, a gente vai embora, tu vai ficar aqui, não sei o que, ele disse, eu nunca vou sair daqui. Então, tipo, ele preferiu morrer do que sair daquele lugar que é o covil dele, sabe? Muito coisa de serial killer, muito. Então, para quem gosta do tema, para quem gosta de terror, provavelmente você vai gostar desse filme. Ele tem umas partes bem sensíveis, mas o visual ali, ele realmente dá aquela sensação de estranheza e de medo e de, né, nervoso com o que vai acontecer. Então, se você assistiu, se você viu outras curiosidades aí, outras referências, outras coisas que apareceram ao longo do filme, me conte aqui, né? Porque nunca dá para pegar tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele likezinho. Beijos e até a próxima.